Oi, meu povo, bem-vindos a mais um Chá com Tarô. Eu sou a Mai Moraes, sou terapeuta holística, taróloga, algumas outras coisitas mais que você vai poder saber clicando aqui na descrição do vídeo. Ali tem link para as outras ferramentas que eu trabalho, tem o link para esta belezura aqui, que eu tenho a honra de dizer que sou coautora, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Também você encontra ali o link para a versão digital, tem link para Vozes da Intuição, que é o nosso grupo, nossa comunidade holística, enfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, hoje nós temos aqui uma leitura dos 4 elementos. E daqui a pouco eu vou contar uma novidade, porque eu vou trazer aqui uma tiragem diferente, um formato diferente hoje. E aí vocês vão me contar se vocês gostaram. Mas quero falar primeiro do chazinho. Então, o nosso chá aqui de hoje é de carqueja. Vocês já tomaram? É um daqueles chás mais amargos, assim, né? Ele é um primo do boldo, vamos dizer assim. Maravilhoso para aqueles sintomas de ressaca, aquele estômago muito, muito, muito ruim, que você não sabe se vomita, se não vomita, se tá passando mal, por que que tá... Enfim, isso aqui, ó, não é todo mundo que gosta, porque ele realmente é mais amargo. Eu, como não adoço os meus chás, esse daqui não é todo mundo que toma sem açúcar, não. Mas, ok, sem mais delongas, meu povo, vamos lá. Vocês chegaram até aqui, eu quero lembrar algumas coisitas, né? Quando a gente fala de espiritualidade, de energia, não existe espaço-tempo. Então, quando você chega nessa mensagem, ela chega até você, muito provavelmente você pode encontrar aqui algum tipo de ferramenta para ter um insight, para de repente dar uma destravada aí em alguma perspectiva. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora. A outra coisa é que essa tiragem que eu vou fazer aqui hoje para vocês, né? Então a gente vai seguir na ideia da leitura, como sempre, ali, com os 4 elementos, que é essa leitura que você consegue trazer o seu mapa astral para a mesa. E aí, dentro dos elementos terra, água, fogo e ar, nós temos ali 3 signos em cada um. E aí você pode ir acessando aqui, né? O signo que está ali no seu sol, na sua lua, no seu ascendente, Vênus, se você quiser falar mais de amor, Júpiter, se você quiser falar mais de abundância, prosperidade. Então, isso se mantém. O que vai ser diferente? A tiragem. Então, eu vou explicar aqui para vocês, antes de começar, para vocês irem, né, na descrição, escolher ali também o grupinho com a minutagem do elemento de vocês. Então, aqui eu tenho 2 versões do tarô tradicional de Rider-Waite, né? São 2 baralhos diferentes. E nesse montinho aqui do baralho holográfico, eu tenho apenas os 22 arcanos maiores. E neste outro baralho aqui, eu tenho os arcanos menores, né? Então vamos lá, eu vou explicar qual é a teoria e depois a gente vai começar a fazer na prática com cada um dos elementos. Então eu vou tirar 3 cartas de cada montinho, 3 aqui, 3 aqui. As 2 primeiras, que vão estar aqui na primeira coluna, vai falar muito sobre como eu consigo identificar essa situação que a gente vai falar aqui hoje. Quais traços, quais aspectos eu consigo ter para identificar essa mensagem aqui, esse contexto dessa mensagem hoje na minha vida. A segunda linha vai ser como eu estou enxergando essa situação. Como que eu vejo isso acontecendo na minha vida. E a terceira coluna é como eu posso compreender o potencial que isso tem na minha vida, no aqui e agora, certo? E aí, nós temos uma cereja do bolo aqui nesta tiragem, que é o que está oculto para você neste momento. E aí, como a gente descobre o que está oculto para você neste momento, em relação a esta situação aqui que a mensagem está trazendo, que se encaixa na tua vida, na tua narrativa, no teu momento. Eu vou somar a numerologia dos arcanos maiores, a soma da numerologia dos arcanos maiores
vai nos trazer uma quarta carta. Uma quarta carta. E eu vou fazer a mesma coisa com os arcanos menores. Eu vou somar a numeração dos 3 arcanos menores. A soma disso vai me dar um quarto número. E aí, para essa carta dos arcanos menores que tem os naipes, né? O número maior vai ter o naipe agregado. E ali a gente vai ter a quarta carta também que compõe o que está oculto para você. Pode parecer um pouco complexo, mas é bem divertida, é bem dinâmica, bem diferente essa tiragem. Ao longo ali do processo você vai entender melhor como funciona. Combinado? Bora, então, começar com o elemento terra. Então, nós vamos começar aqui com o primeiro grupinho do elemento terra, que vai compor Touro, Virgem e Capricórnio. Então, vamos lá. Primeira carta para o grupinho terra. Como o grupinho terra consegue identificar isso que vamos falar aqui neste momento? Primeira carta. Como que o grupinho de terra está enxergando essa situação nesse momento? A carta não se revelou, vou deixar assim por enquanto. Vamos ver aqui dentro das dinâmicas dos mistérios. E a terceira carta, qual o potencial que isso aqui tem? 2 cartas. 2 cartas. Ok. Então temos uma em desafio, vocês conseguem ver aqui, e a outra que vem aqui, que também não se revelou. Ótimo. Agora vamos fazer a mesma coisa com os arcanos menores. Mais uma carta aqui para a primeira fileira, uma para a segunda fileira, grupinho terra. Gente, olha isso. Um cavaleiro de paus. Veio aqui com um pouco de fúria. Isso nunca aconteceu, não. Não desse jeito, pelo menos. Qual o potencial? Vocês viram aí? Uma carta foi para o chão e caiu uma chuva aqui de cartas. Então, olha só, meu grupinho número terra, meu grupinho número 1 de terra, que já tem muita coisa conversando comigo. Então, como que você pode, vamos lá, como que você pode já compreender, indiferente de como você vai captar, né, qual é a área da minha vida, qual é a situação da minha vida que essa mensagem vai clicar aqui para mim agora. Indiferente de como você vai reconhecer isso, se você vai conseguir reconhecer isso de imediato ou não, a sua mensagem ela já começa assim. Tem muita energia aí que precisa dar vazão, né? Porque quando tem uma energia ali muito acumulada, vou entregar minha idade, hein? Quem lembra daquele desenho do Tasmania, né? Daquele bichão lá que rodava e que saía destruindo tudo. É mais ou menos aquela visão ali que eu tenho, né? Quando eu vou explicar assim, quando tem uma energia ali que ela tá muito reprimida, né? Por algum motivo ali você tá tentando conter. Quando explode, é tipo Tasmania. Você explode e aí você sai igual uma avalanche ali, destruindo tudo, né? Então, para que isso não aconteça, para que você possa até evitar essas explosões assim nesse nível, de cara, assim, só pela forma que as cartas vieram para tua mesa, aqui já vem com esse clima de vamos entender melhor aqui como lidar com esse tanto de energia que tem aí no teu campo nesse momento, beleza? Mas então aqui, como você pode identificar o que né, que a gente vai falar aqui para você hoje, vem com a carta da estrela e um as de ouros. A carta da estrela, né, que mostra aqui essa figura, esse baralho holográfico, ele é difícil, mas mostra essa figura aqui, né, com 2 jarros aqui nas mãos, derrubando esta água aqui, uma na água, uma na terra, um pé na água, um pé na terra. E então, assim, é uma carta que fala de equilíbrio, fala de harmonia, mas de uma forma mais prática. Porque nós temos, né, outras cartas que falam também do equilíbrio da harmonia. Mas a carta da estrela, ela fala dessa forma mais prática, não no sentido mundano, pelo contrário. Uma forma mais prática pela consciência
espiritual, energética. Por que a figura aqui tá nua? Né, para simbolizar essa questão de que ela tem essa consciência maior de não precisar do que é mundano. Né? Ela entende que o que ela precisa, o que ela carrega de mais fundamental e importante, está do lado de dentro, não está do lado de fora. Carta da Estrela, né, o arcano maior de número 17. E o último arcano maior é o número 21. Então a carta da Estrela já está ali mais para o finalzinho, né? E isso também tem uma importância muito grande. A hierarquia no tarô, vou guardar uma coisinha que tá aqui, tá? No teu campo. Mas a hierarquia no tarô, ela importa, né? Justamente por isso. Porque cada carta, conforme ela vai crescendo nessa narrativa, inclusive da numerologia, ela traz um contexto de progresso. Então, a carta da estrela, ela já tem essa amadurecência, ela já tem esse conhecimento, esse discernimento, né? De compreender que o mais importante está do lado de dentro. E aí, quando ela exerce isso na prática, ela consegue se conectar ainda mais, né? A carta da estrela traz aqui também essa ideia da estrela guia. Então, também é uma carta que fala de guiança, justamente por isso. Porque quando eu me conecto nessa fonte interna, eu consigo me conectar a essa fonte mais verdadeira que me guia. E aí eu me permito ir naquela direção. Mas o que eu segurei aqui, que eu também senti do seu campo, eu não sei se você reparou, mas eu tô gaguejando muito aqui na tua leitura, né? Isso não é tão comum assim, a não ser que eu esteja muito cansada, o que não é o caso, né? Mas isso de eu estar assim. Lembra que eu comecei falando dessa energia que muitas vezes está sendo impedida, reprimida, uma energia empacada, quase como com quem gagueja, assim, sabe? Quando tem algo que quer ter vazão ali, não consegue, e aí de alguma forma gera até às vezes incômodo, né? Então, muito provavelmente você também pode estar sentindo incômodo em relação a isso aqui que a gente vai desenvolver para você nesse momento, né? Mas, tendo dito isso sobre a carta da estrela, um as de ouros fala de uma semente que a gente planta na matéria, porque ouros é o naipe do elemento terra, do seu elemento. Então aqui, olha só, meu grupinho número 1, como você consegue, de repente, identificar, né, além do que eu já falei aqui até agora, isso, né, como você consegue identificar isso aqui na sua vida, que a gente vai falar. Nós estamos falando aqui para você de algo que tem potencial, né, como ali uma nova semente que você planta, de algo que tem potencial de ser plantado, ou seja, novos começos, inícios, né, questões que você já tem em consciência, porque isso aqui também trouxe muito da praticidade e do plano material, do campo físico. Então, assim, é algo que você já tem condição de desenvolver, de plantar. E você sabe disso. A primeira carta da segunda fileira aqui, que é a segunda fileira que vem representando como você enxerga essa situação. O mago. Você sabe que você já tem tudo o que você precisa para manifestar essa nova semente. A carta do mago é a única que tem aqui, né, os 4 naipes do baralho em cima dessa mesa, né? Ele traz ali. Ou seja, é muito uma referência assim de quando você tem tudo o que você precisa para ir na direção que você quer, né, estar no lugar certo, na hora certa, com as ferramentas certas. Você sabe que você pode apostar nisso agora que você já tem o que você precisa. E aí esse mago vem junto com aquele cavaleiro de paus que veio e amassou tudo na minha mão, né? Veio até com uma certa brutalidade, digamos assim. O que me mostra, inclusive, que por mais que você saiba que você já pode manifestar isso na sua vida, talvez você ainda não tenha certeza de como fazer. Porque quando eu pedi aqui o potencial dessa situação na sua vida que explodiu carta, 2 das cartas que explodiram caíram em cima desse cavaleiro de paus aqui, da linha de como você enxerga a situação. E essas 2 cartas que caíram, mais um cavaleiro de ouros, terra, ou seja, está muito conectado aqui com o teu elemento, e um 8 de paus. E aí também tem muito disso, grupinho número 1, quando eu falo assim, né, tá muito conectado com ó, as gaguejadas.
Está muito conectada com o teu próprio elemento. O que eu quero dizer com isso? Você está vibrando na sua própria frequência, entende? Talvez seja por isso também que você já saiba que você consegue manifestar isso aqui novo que você quer. E o fato de você estar muito conectado na sua própria frequência não só vai facilitar você trazer possíveis respostas que você ainda não tem, ou seja, continue focando para se manter conectado com você, mesmo que isso signifique conexão no campo físico também, tá tudo bem. A mensagem fala, né, que nesse momento, indiferente se você sente uma conexão maior com o universo ou com o mundo da matéria, não importa, porque o mago, olha só isso aqui que simbólico. O mago é símbolo de, é como se ele fosse um conduíte. Ele capta com esta mão que está apontada para cima, quase como com a representação de uma varinha mágica que ele segura aqui, né? Então o mago ele capta essa energia do todo, do universo, de Deus, como você quiser chamar, e aí ele filtra isso com a sabedoria que ele já tem, porque naquele momento ele tem tudo que ele precisa para ir na direção que ele quer, certo? Na hora certa, no lugar certo. E com a outra mão ali, que ele aponta para baixo, é onde ele canaliza, onde ele manifesta. Então é como se ele fosse esse conduíte entre céu e terra. É por isso que essa mensagem fala agora aqui para você, não importa. Não importa se você se sente num momento mais, olha lá, né? Um pouco na água, não importa se você se sente num momento mais conectado com o seu interior, com o espiritual, com o divino, com o universo, ou se você se sente num momento da sua vida onde você está mais conectado com o campo físico mesmo, a matéria, a 3D aqui, o mundo mesmo. Porque, indiferente de onde você se sente mais conectado agora, você já passou por ambas conexões na medida necessária para que você entenda como manifestar isso. Não, vou refrasear aqui. Não é sobre como você entenda, para que você entenda como fazer isso. Porque a mensagem anterior comentava, talvez você ainda não entenda tanto assim. A frase melhor para aqui é: para quando chegar o momento de você entender, de fato, você possa compreender melhor. E aí eu sinto que aqui existe uma contradição muito grande, porque o pajem de ouros, ele é o pajem, ó, tá, isso faz parte da mensagem. Tem uma taróloga que eu gosto muito aqui no YouTube que ela fala, né, que a falha da cartomante não é ato falho, né, é complemento. Pajem de ouros, tá, mas o cavaleiro de ouros é o cavaleiro mais lento do baralho. Ele é o único que o cavalo tem, né, as 4 patas no chão. Olha a diferença, né, de um pajem para o outro. Só que o pajem de ouros, por mais que ele seja o mais lento, ele é o único que chega na linha de chegada. Porque ele entende a importância de um passo na frente do outro. Quando um cavaleiro de paus, por exemplo, está em desequilíbrio, porque ele veio muito em desequilíbrio da forma que ele veio, aqui a gente pode correr o risco daquelas energias fogo de palha. Aquelas energias que a gente até planta a semente, mas a gente não sustenta. A gente não banca o pós, a gente acaba perdendo aquela força da ação, e aí a gente deixa uns planos pela metade, a gente desiste de uns projetos no meio do caminho, de umas ideias no meio do caminho. Claro que às vezes faz sentido, de fato, desencanar daquilo ali. Mas aqui não, aqui é uma energia muito específica sobre quando a coisa vem quase como abandonar a mesma situação, ou não ter força mesmo, seja literalmente ou metaforicamente, para continuar desenvolvendo aquilo ali, né? Então aqui a gente tem a carta, o cavaleiro mais lento do baralho, e aqui a gente tem uma das cartas dos arcanos menores que representa um movimento rápido. Uma das que mais representa movimento rápido, que é um 8 de paus. Então olha só, né? A linha do meio era o quê? Como você está enxergando essa situação na sua vida. Ok, você já enxerga que você conseguiria materializar isso aqui. Você já enxerga. Só que você está um pouco preso, talvez, ou inseguro, talvez, nessas dinâmicas de talvez não entender o timing de agir. Aí você fica preso entre eu sei o que eu quero, eu sei, às vezes,
o porquê que eu preciso fazer isso. Eu poderia dar o movimento a todo vapor a partir de agora, se eu quisesse. Mas alguma coisa me prende nesse lugar de me pedir mais atenção, me pedir mais cuidado, me pedir mais presença. Lembra como a gente começou? Olha as gaguejadas de novo. Por que é importante eu ter mais calma, mais paciência? Então não é sobre não dar o movimento, mas é sobre não dar o movimento de forma precoce, ou ansiosa demais, ou com muita sede ao pote, ou metendo os pés pelas mãos, porque aí você pode cair no desequilíbrio desse movimento, dessa energia que te movimenta. E aí, se você age dessa forma, você ainda corre o risco de não só não conseguir usufruir da melhor forma possível, porque isso daqui é muito bom. Óbvio que a gente vai olhar para o potencial agora, mas isso aqui, como você identifica e como você percebe, é muito bom. Agora, o que precisa ser cuidado aqui é como você vai lidar com essa energia de compreender que você já pode ter o que você quer, entende? Então é tipo assim, não é porque eu entendo agora como conseguir, ou porque eu quero aquilo, ou porque eu mereço aquilo. Não é porque eu enxergo. Perfeito. Perfeito, obrigada. Pajem de Ouros, lembra que tinha vindo aqui aleatoriamente? Vou trazer ele agora. Não é porque eu enxergo o caminho que necessariamente a escolha mais inteligente é meter a quinta marcha e sair desvairadamente como um louco ao percorrer desse caminho. Porque um pajem, nesse caso de Ouros, todo pajem traz uma energia de aprendiz. Por quê? Porque, como eu comentei lá atrás, a hierarquia importa. Então, para todos os naipes, nós temos do As até o 10. E aí, como a numerologia ensina pra gente. Bateu no 10, 1 mais 0, 1. E aí a gente volta para o início de um novo ciclo, como a vida é cíclica. Mas no tarô tradicional de Rider-Waite, ele traz essa ideia da escala de frequência energética através das figuras de corte, como a gente chama, né? Como ele, enfim, desenvolveu. Que aí é onde entra o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Então, depois do 10, nesta ordem, vem esse pajem. Depois vem o cavaleiro. E aí a rainha e o rei. Lembrando que a gente está falando de energia, não de gênero, né, meu povo? Mas assim, então todo pajem, por ser a primeira carta da figura de corte, também traz essa energia de iniciação, aprendiz, né, de não ter tanta experiência. Porém, todo pajem, quando está todo pajem, quando está na energia em equilíbrio, ele aproveita essa falta de experiência a favor dele, porque ali ele se mantém flexível, ali ele se mantém até na humildade mesmo, de reconhecer, tipo, cara, tudo bem, eu posso ser foda em várias coisas que, espero que o YouTube não me bloqueie, eu tento me policiar muito aqui nos palavrões, porque quem me conhece sabe o que eu falo, mas não importa o quão bom você seja em várias outras coisas, né, mas talvez tenha uma coisa na sua vida aqui que você pode sentir mesmo que, cara, eu até sei porquê, mas ainda não sei como. Eu até sei como, mas eu ainda não entendo aonde. Eu até como se faltasse uma pecinha. A sua sensação aqui é como se faltasse uma pecinha. E aí é quando as cartas vêm para a mesa do jeito que ela vem, a gente começa a sua mensagem do jeito que a gente começou, porque talvez essa pecinha que falta é você estar mais presente e mais atento à tua energia, para você entender essa energia que começou ali se mostrando quase que contida demais, quase como que dentro de uma caixinha, quando não precisava ou não seria nem justo prender aquela energia ali, olha então para ela, talvez essa pecinha que falta é dar vazão para essa energia. Aí olha o potencial, cola aqui comigo, hein? O potencial dessa energia aqui. Quando você compreende como lidar de uma forma mais saudável para você no aqui e agora, no potencial dessa energia vem a carta do Hierofante, junto com a Imperatriz,
Só que a carta do Hierophante está em desafio e a Imperatriz está reversa. E aí nós temos aqui, né, nos arcanos menores, nós temos um 2 de paus, um 3 de espadas e um 6 de copas. E aí, meu povo, é o seguinte, um Hierophante em desafio fala muito sobre possíveis bloqueios da sua energia masculina, Yang. Então, lembra que a gente está falando de movimento, de ação, como agir, qual a velocidade em agir, tudo isso é Yang, movimento, certo? É a ação, energia masculina. E aí vem a energia feminina também, né? É a imperatriz, que traz a faceta do feminino na abundância, na fertilidade, na materialização em si também, né? Só que aqui essa energia do masculino e do feminino, ambas, estão em desequilíbrio. O masculino vem bloqueado e o feminino vem distante. Então, indiferente se você é homem ou mulher, todo mundo é composto por energia feminina e masculina. Todo mundo é composto por yin e yang, certo? Então, meu grupinho número 3, se você tiver tempo, se você gosta de seguir a toca do coelho ali como a Alice, pode ser que sim, vai ter uma mensagem complementar para você no grupinho de número 3, tá? Mas, voltando aqui para você, se você consegue compreender através de olhar para essa energia que precisa de vazão aí dentro de você nesse momento, se você consegue compreender como trazer um pouco mais de equilíbrio para a sua energia feminina e masculina, e aí de que forma? Então, se aproxima mais da sua intuição, se aproxima mais do seu mundo interno e compreenda dentro de você, dentro do que você compreende, da percepção que você tem sobre essa situação na sua vida hoje, sobre a percepção que você tem sobre as pessoas envolvidas, sobre tudo o que compõe essa situação aqui para você. O que te impede, ou o que te bloqueia, ou o que te gera dúvida ou qualquer tipo de insegurança para seguir em frente, mesmo que seja devagarinho, um passo depois do outro. O que pode te gerar um senso de urgência? Todo excesso esconde uma falta. Se eu tô num excesso ali de urgência, que quero viver isso logo, precisa acontecer logo, e eu quero ir com tanta sede ao pote assim logo, o que isso pode estar escondendo dentro de você? E aí aqui é um convite para uma autoanálise muito sincera, você com você mesmo. Por quê, meu povo? 3 de espadas fala de dores, de sofrimento. Um 2 de paus, quando em equilíbrio, fala ali da consciência que você tem o mundo nas mãos. Tudo que você precisa disponível. Mas, aqui está no distanciamento. Por quê? Por causa desse desequilíbrio aqui. E aí, quando a gente fala de desequilíbrio entre energia feminina e masculina, pode ressoar de formas diferentes para pessoas diferentes. A gente pode estar falando na proporção entre dar e receber, né? Ou então, tudo que eu sonho versus o que eu coloco em prática, né? Não é compatível, mostra um desequilíbrio entre yin e yang. Existem várias formas, como é uma leitura geral, vai ressoar diferente para pessoas diferentes. Mas aí qual é, então, de fato, o potencial, né? De tudo isso aqui para você? Um 6 de copas fala sobre a possibilidade de eu acessar uma situação onde eu vou ter a chance de ressignificar o passado através das minhas escolhas do presente, para que eu possa desenhar um futuro diferente. Então, o potencial disso aqui para você, meu grupinho número 1, nada mais é do que mudar a dinâmica da tua vida nesse sentido. Assim, você estava conectado nesse passado de uma forma, você enxergava isso de uma forma, você se via dentro dessa situação de uma forma, e a partir do momento que você vai fazendo esses ajustes aqui, seu feminino e masculino, entenda como dar vazão para essa energia nesse momento, no aqui e agora, você consegue materializar um futuro diferente. E aí, meu povo, bora combinar, né? Quem não quer? E agora, para fechar,
para o grupinho número 1, vamos entender o que está oculto aqui? Essa é a parte mais difícil para mim, tá? Porque eu tenho que fazer matemática e eu sou de humanas. Mas bora lá, tenham paciência comigo, ok? Então vamos lá, ó. 17 da estrela mais 1 do mago, 18. 18 mais 3, 21 com mais 5, 26. Nós não temos o arcano número 26, porque vai até o 21. Então, 2 mais 6, 8. 8, meu povo, 8. Nada mais, nada menos que a carta da força. O que está oculto para você aqui nesse momento? Vamos pegar os arcanos menores. Vamos lá, aqui tem mais carta, vai complicar. Vamos começar pelas figuras de corte, porque é número maior, né? Então, os cavaleiros são 12. Então, aqui tem 24, 25, 27, 30, 38, 41, 44. Então, aqui nós vamos ter 4 mais 4, 8. Isso não é à toa, tá? Não é à toa. A gente acabou de passar pelo portal 88, portal do leão. Pode ser, meu povo, que essa situação específica que a gente está falando aqui para você tenha ficado mais evidente para você ao redor desse portal do 88, tá? Mas então aqui vamos entender qual a maior carta que eu tenho. Ah, isso aqui vai ser bem interessante, tá? Porque eu tenho... A maior carta dos arcanos menores são os cavaleiros, né? Só que são 2. Então, geralmente, a maior carta é da onde a gente puxa o naipe. Então, nós vamos ter 2 8s na mesa, só que um já tá, que é o de paus. Então, o 8 que a gente vai convidar agora aqui, que falta, então, olha só, 8, 8, 8, meu povo. É o 8 de ouros. E o 8 de ouros fala justamente de trabalho sendo feito. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Tenha calma. Essa carta conta essa história desse artesão aqui, né, que mostra ele tá talhando aquela moeda, quando ele já talhou várias outras. E essa carta ensina pra gente que tudo aquilo que é consistente e tudo que adere prática pode chegar à perfeição. Quando a gente entende que não existe a perfeição, mas você entendeu aqui, né? Então, olha só, o que está oculto para você, meu povo? 888! Que delícia! A numeróloga pira. 888. O número 8, ele, além de outras coisas, é um número da prosperidade, é um número associado a essa possibilidade do infinito, né? Quando você deita o 8, e olha aqui o que tem na cabeça dessa força aqui, né? Quando você deita o número 8, você tem o símbolo do infinito. A carta da força ensina que não é sobre força física, é força interna. E aí lembra, olha lá, se aproxima mais do seu mundo interno. E aí quando você se aproxima mais do seu mundo interno, você não só entende como dar vazão para essa energia de forma saudável na velocidade que você age a partir daquilo, mas você também entende como virar mestre para fazer aquilo acontecer. Porque essa carta aqui ensina o processo de masterizar algo. E lembra quando aquele pajem não vem à toa falando de iniciação? Por mais que você possa se sentir ou mesmo ser um iniciante nesse tema aqui, né, da vida que encaixa para você, entenda que aqui e agora, através disso que a gente conversou aqui para você, você tem essa chance de se tornar ainda melhor, ou um pouco melhor, ou começar a melhorar em algo. De qualquer forma, não importa qual é a sua situação aqui quando a gente está falando dessa energia geral, mas o que está oculto para você, meu grupinho número 1, é basicamente sinal do seu potencial. Quase como que prova de tudo que você pode de fato manifestar. Então, assim, o que está oculto para você é a colheita, né? A colheita, 888, a prosperidade, é o resultado, é a fluidez ali, é essa, quase como que essa conexão mesmo com o divino, como vinha com aquele mago, que é esse conduíte, te colocando nesse lugar de saber se enxergar,
nessa etapa nova. Poder se visualizar vivendo algo novo, por mais iniciante que você seja nisso. Porque quanto mais você fizer aquilo, um pouquinho de cada vez, um dia após o outro, olha lá, ó, 8 de ouros, é isso que essa carta fala. Quanto mais você faz isso, melhor você vai se tornando nisso. E aí, mais prazeroso também vai ficando vivenciar isso na sua vida. Então, o que está oculto para você é você enxergar o seu próprio potencial. A carta não só da estrela, né, que fala dessa guiança que vem daqui, mas a da força também, a carta da força é nada mais, nada menos do que a gente compreender como dominar os nossos leões internos. Né? 88, Portal do Leão, então tem muito disso, viu? E aí, antes de eu começar o grupinho oficialmente aqui, o grupinho número 2, que é o grupinho de água, eu tinha falado no número 3, né? Que é fogo, né? Terra, água, fogo e ar. Então, assim, leão, né? Com esse 888 aqui, Portal do Leão, leão, fogo. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui o reforço aqui no finzinho, se fizer sentido para você, que no grupinho número 3 do elemento fogo, pode ter ali algo que vai te ajudar e complementar essa mensagem aqui para você. Tá certo? Bom, elemento água. Vamos começar com você agora aqui oficialmente. Se você não pegou lá no comecinho como eu explico a dinâmica dessa nova tiragem, volta lá no comecinho para você entender melhor. Ou se quiser aprender aqui mesmo enquanto o fluxo vai rolando, seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai falar então com Câncer, Escorpião e Peixes, né? Então, uma carta aqui para a gente poder compreender como que a água entende essa situação aqui no momento. Como que ela enxerga essa situação no momento. Desafio. Tá enxergando desafios aí, meu grupinho de água. Qual o potencial dessa situação? Ok. Despertar. Papo viajandão, tô sentindo, hein? Vamos lá, canos menores agora. Para a linha do meio. Elemento água. Potencial. Tá. Tu tá percebendo o desafio, grupinho número 2, mas ó como que você vai identificar essa situação na sua vida. Carta do Sol, amor. É somente uma das cartas mais positivas do baralho. Só que, de fato, né, aqui existe uma linha tênue. Um 3 de copas e um 7 de paus. Um 3 de copas fala, né, como está bem explícito aqui, celebração, de comunhão, né, quando a gente se sente ali comemorando algo. Enquanto um 7 de paus fala de momentos onde eu me sinto bem impressionado, bem retraído, numa situação bem desfavorável, né? E aí isso é interessante, né? Porque quando vem uma condição desfavorecida com duas condições que te fazem comemorar, calma aí, fica aí comigo. Num contexto onde, olha só, hein, de 3 cartas, como você pode identificar essa energia aqui no teu contexto, na tua vida prática? Uma situação onde você se vê entre a cruz e a espada. Você teria muito mais motivos para estar feliz e comemorar, mas ainda assim tem algo ali que te puxa para baixo, que te coloca num lugar de se sentir pressionado ou desfavorecido. E aí por quê? Porque como você está enxergando essa situação? 2 cartas em desafio. Sacerdotisa e a rainha de espadas. Sacerdotisa, meu povo, é uma das facetas do feminino, energia yin, mas é a faceta do feminino que vem da nossa sombra. Ou seja, né, a sacerdotisa, ela é mediadora entre o mundo espiritual e o mundo físico. E essa faceta do feminino
Então ela permeia entre esses dois mundos porque ela consegue enxergar além dos véus. Entende? Só que nesse caso aqui você não está conseguindo acessar essa energia. Tem confusão, tem conflito aqui, mental. Rainha de espadas, naipe de espadas, elemento ar, campo mental. Então, assim, por mais que venha numa rainha, que é uma energia super já amadurecida, desenvolvida, quando ela está aqui nesse contexto em desafio junto com esta sacerdotisa, é tipo assim, isso que tá te prendendo, que te puxando, por mais que você possa compreender que você teria muito mais para agradecer do que reclamar, comemorar do que ficar triste, a ponta que te puxa aqui para a dúvida, para a tristeza, para o conflito mental, mora na sua sombra, né? Mora na sua sombra. Então é muito importante que você possa, nesse momento, meu grupinho número 2, se permitir olhar para essa sombra, se permitir acessar a sua sombra de alguma forma, sabe? E aí, quando eu puxei o potencial aqui, que aí vem a carta do julgamento e um as de espadas, esse as de espadas, ele cai aqui em cima desta forma que você está enxergando. O as de espadas, e olha lá, né? Mental, é mental. O que te prende aqui nesse momento é mental. É ilusão mental aqui, né? É ilusão mental, não, pensamentos ilusórios de bloqueio mental. O que gera o bloqueio, essa sensação e que não te deixa usufruir, né, disso que pode se apresentar para você, talvez já esteja se apresentando, mas você não está conseguindo, né, se entregar, tirar proveito, etc e tal, seja como for. Mas então, o que isso aqui, né, o que esta carta caindo aqui, ali no início me conta? Que além de você precisar se permitir olhar mais para sua sombra e perceber ali, né, o que é essa ponta solta que te gera a insegurança ou a necessidade ilusória de permanecer aqui na retaguarda, na defensiva. Então, não só olhar para isso, mas então aí, depois que você olha para isso, você traz uma nova ideia. A semente, todo as para mim representa uma semente. E o de espadas mental, uma nova ideia, uma nova percepção, um novo insight. Ou seja, quando você se permite, quando você sai daqui e se permite vir para cá, com essa consciência de olhar para a tua sombra, de perceber a tua sombra como a chave aqui para o seu momento agora, baseado nisso aqui que a gente está falando, o ato de acessar, sair daqui e acessar aqui, não só vai ajudar a você, vai te ajudar a encontrar essa semente de uma nova percepção, uma nova perspectiva, uma nova ideia, um novo insight, ou seja o que for, uma nova visão, mas também vai te ajudar a desanuviar isso aqui. Vai te tirar desse conflito mental que mora aqui, ó. Entendeu? E aí o que isso vai te trazer? Voilá. Clareza, meu povo. A carta do julgamento é o despertar. Quase como uma anunciação divina, né? Traz o anjo aqui tocando essa trombeta, alto o suficiente para levantar até defunto, né? Como vem assim nessa analogia. E aí sim, você consegue tirar o véu. Entende? Aí você desperta, existe. Então, assim, aquilo que você não estava enxergando aqui agora, para que de fato você pudesse se permitir usufruir do melhor que você pode ter aqui agora, né? Quando você. Ou seja, isso aqui ó, pode significar várias coisas, pode aparecer aí na sua narrativa, como é uma leitura geral, de várias formas. Autossabotagem, crença limitante, não pertencimento, não merecimento, a própria insegurança, perfeccionismo exagerado, a autocobrança excessiva, enfim, tá? Então, seja como isso se apresenta para você, a chave está na tua sombra. Quando você se permite se aproximar dessa sombra aqui, né, a nível de entender o que ela está querendo te dizer agora. O fato de você se sentir assim
É a sua sombra te avisando. Fulano, vem cá, olha para cá, porque tem alguma coisa aqui que tá te travando, não tá deixando você acessar mais, acessar a felicidade, acessar o potencial de para mais, porque você precisa destravar algo aqui, você precisa ampliar isso aqui, né? Abre a mente, enxerga além, né? Enxerga além, se permita esse despertar, porque aí você vai conseguir enxergar o que você não está conseguindo agora e se permitir vivenciar o melhor que tem aqui para você. Se permitir, não só porque você sabe que você merece, mas escolher isso para você em livre-arbítrio, sabe? Olha, foi bem objetiva a sua mensagem, meu grupinho número 2, mas foi bem forte, né? É assim, óbvio que a gente compreende que a nossa sombra guarda muito ali, né? Que tem muita coisa que de fato a gente deveria, poderia, precisaria trabalhar, seja em análise, em terapia, seja com como for, com a ferramenta que for. Mas aqui agora para você é como se fosse a pecinha que faltava para você conseguir acessar mais. E aí, quando a gente está falando, né, desse campo mental aqui que está anuviado, etc e tal, que aí o processo aqui é justamente você tirar esse véu, né, como fala a sacerdotisa, então é mais ou menos assim, a autossabotagem para você nesse momento, meu grupinho número 2, ela pode ser gigantesca, porque quase que assim, né, se a gente fosse resumir muito resumidamente a sua leitura aqui agora, seria assim, ó, a gaiola já está aberta, por que você não está voando? Né? Já está ao seu alcance, por que você não estica o braço? Então, e aí não é porque você está fazendo errado, não é? Porque na maioria das vezes é inconsciente, né? Às vezes a gente se poda, às vezes a gente se priva de coisas sem nem perceber. Então, essa clareza que vem aqui também, quando você, né, desanuvia, também é esse tipo de clareza, né? Sol também é também essa luz, clareza, é verdade. A espada da verdade também aqui, né? A espada que corta ali de forma precisa, porque nada supera a verdade. E aí é muito disso, né? Quando eu comecei falando, todo mundo sabe que sempre vai existir ali trabalho de sombra, né? Jung fala, defende muito isso, assim, que o segredo, não exatamente com essas palavras, mas o segredo da vida de qualquer ser humano mora na sombra dela, porque é ali onde ela consegue compreender aonde ela precisa trabalhar para evoluir, porque é para isso que a gente está aqui, né? E então é quase como que essa mensagem falasse assim: você já pode Você já pode acessar mais, viver algo ainda maior e melhor. Só que primeiro você precisa acreditar nisso, você precisa se enxergar vivendo isso, você precisa conseguir se permitir ampliar a sua perspectiva, indiferente dos medos que possam ocorrer. Não estou falando que é fácil, viu, meu povo? Óbvio que não é fácil. Mas vamos entender aqui o que está oculto, vai? Então aqui a gente tem 20, 39, 41, 4 mais 1, 5. Voltamos com o Hierofante para a mesa, porque ele também estava lá no grupinho número 1 de terra. Então aqui nós temos o número 5, energia masculina. Quando a gente já tinha feminina aqui, né? No grupinho de terra, olha só, se você sentir que faz sentido para você, você pode acessar terra para te ajudar a compreender ainda mais sobre isso que está oculto. A gente vai tirar arcano menor aqui ainda, mas terra vai te ajudar a compreender ainda mais o que está oculto. E ar pode te ajudar a compreender ainda mais como desanuviar, como abrir a mente para ampliar essa perspectiva através da nova ideia, da nova visão, ou seja, do que for, ok? Então, bora lá aqui agora. O que está oculto com os arcanos menores? 13, 14, 17, 19, 24, 6. Então, nós temos 4 mais 2, 6. E aqui é espada por conta da rainha. 6 de espada, meu povo, travessia.
Olha lá, travessia. Então, o que está oculto para você? A forma de dar movimento. Ué, passou batido? Será? Aqui. A forma de dar movimento. Como conseguir se retirar daqui. É justamente o que estava oculto para você. E é o que a gente explicou aqui. Então, como, né? Olha aqui, 6 de espadas, travessia. Eu saio de águas tempestuosas e me levo para águas mais calmas. Masculino, movimento, energia yang, movimento, transição. Então, o que está oculto para você? Como sair daqui? E aí, como você sai daqui? Mergulha para dentro. Entende na tua sombra o que te prende aqui. E aí, através dessa compreensão do que te prende aqui, você vai trazer mais dessa clareza, você vai trazer mais dessa compreensão, possivelmente através de novos insights, novas ideias. Aí você vai se colocar mais perto, né? Nessa travessia aqui, você se coloca mais próximo disso aqui, de poder acessar mais e compreender mais. Que legal! Eu tô muito feliz, né? Como canceriana, esse grupinho que conversa bastante comigo. Bora lá, meu povo, bora acessar essa sombra, bora compreender o que ainda nos prende, o que ainda nos priva de coisas que a gente pode acessar, né? E aí, às vezes até, ai, nossa, que papo tilelê, que papo de positividade tóxica, mas não é o que eu vou falar agora, né? O que eu quero dizer. A prosperidade, ela mora dentro de você, cara. E você pode achar que isso é o tilelê que for, tudo bem, mas assim, se minimamente você consegue compreender que como ser vivo, você é parte do todo, né, de um planeta vivo, de um ecossistema vivo. Se a gente é poeira das galáxias, como diz, né, mas se a gente é parte desse todo, significa que tudo que compõe o todo também te compõe. E se a natureza é o melhor exemplo do que é a prosperidade e a abundância do lado de fora, é muito injusto com você mesmo duvidar que essa abundância, essa natureza também existe dentro de você. O ponto é que o mundo, o sistema, tudo do lado de fora nos manipula e nos leva para um lugar de afastamento desta fonte. Porque se você acessa a prosperidade dentro de você, você vai meter o pé na bunda do capitalismo e do consumismo e o mundo não quer isso. Então, eu sinto que para você aqui, né, foi muito isso, assim, do tipo, enxerga mais, acredita mais que essa prosperidade, que esse sol, que essa celebração, que essa comunhão já está ali para você, porque ela já começa dentro de você. E se você consegue enxergar ela dentro de você em primeiro lugar, é quase impossível você não encontrar isso do lado de fora também, simultaneamente, ou pelo menos consequentemente. Exemplo bobo aqui, tá? Mas tipo assim, ó, sei lá, preciso trocar meu carro, quero trocar meu carro, vou trocar meu carro. E aí, de repente, você passa, já tem ali um tempo que você tá nessa, né? Beleza, já entendi que eu preciso trocar o carro e vou fazer. De repente, você passa na frente de uma concessionária, você vê um carro lindão lá, vermelho. E aí você bate o olho e fala, uau, eu quero esse carro vermelho aí. Nossa, que carro lindo e tal, né? Aí depois que você passa na frente da concessionária, parece que você só vê desse carro vermelho na rua. Todo lugar que você olha agora vai ter esse carro vermelho específico. Mas não é porque agora você só enxerga carro vermelho na rua, porque só tem carro vermelho na rua agora. Não, meu povo. Sempre teve carro vermelho na rua. Mas você não estava conectada na frequência do carro vermelho, porque o carro vermelho não significava muita coisa para você antes. A partir do momento que o carro vermelho começou a significar muito para você, e que você integra a energia do carro vermelho no seu dia, em você, na sua rotina, na sua mente, no seu coração, no teu corpo, nas suas células, você começa a se conectar cada vez mais com essa energia e aí você vai prestar mais atenção nessa energia e você vai começar a ver carro vermelho para tudo quanto é lado. E aí, né, como o povo fala lá fora, nós não estamos falando de carros vermelhos, né? Isso funciona para tudo. Tá certo? Um beijo, muito obrigada por ficar comigo aqui até o final. Bora começar oficialmente então o grupinho número 3, elemento fogo. Vamos lá, meu grupinho número 3 do elemento fogo. Aqui nós vamos conversar com Áries, Leão e Sagitário. Se você não pegou a explicação do contexto da tiragem diferente que a gente está fazendo aqui hoje e você quiser voltar lá no comecinho,
vai estar ali na descrição do vídeo a minutagem, né? Para você compreender a dinâmica aqui. Ou se você quiser ir compreendendo ao longo do caminho também, bora! Então, vamos lá. Uma carta aqui para esta primeira linha. Vieram duas, já com conexão com o grupinho de água, porque essa carta aqui, vocês me viram embaralhando, né? Mas, quer dizer, eu não sei se o corte foi aqui, talvez eu estava embaralhando no finzinho aqui do grupinho número 2, mas eu embaralhei, eu prometo que eu embaralhei, tem como voltar e vocês vão ver, volta essa carta para a mesa que estava no grupinho número 2, também em desafio, inclusive, e aqui ela vem junto com a temperança, também desafio. Tá, aqui com os arcanos maiores. Vamos agora para a linha do meio. Como que o grupinho número 3 está percebendo esta energia? Olha que interessante. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas essa carta aqui, ela rodou, piruletou na minha mão, não se mostrou, né, e continuou aqui. Ela chamou atenção o suficiente, apesar de não ter se mostrado, mas então vamos deixar ela aqui. E na linha aqui de número 3, o potencial que isso tem na sua vida. Dependurado, a carta do dependurado. Então, bora lá agora com os arcanos menores. Uma carta para como o meu grupinho número 3 identifica essa situação. Ok? 3 cartas. Definitivamente, grupinho número 2, para você, vai ter complemento ali, tá? Rainha de espadas também estava lá. 3 de copas também estava lá. Ok. De que forma o grupinho número 3 está percebendo? Interessante. E o potencial. Olha! No grupinho número 2... Tá, a energia mudou aqui, tá? Meu grupinho número 3. A gente tinha começado com terra, aí passamos para água, a gente estava ali numa energia mais de olhando para frente, né? Bora focar ali no que vem. E aí agora aqui eu fui puxada de uma forma muito diferente, e aí aqui tá sendo muito no canalizado, bem intuitivamente mesmo. Mas assim, por um momento, enquanto eu tava aqui, né, tirando aqui a última carta, me passou pela cabeça assim, meu Deus, será que eu finalizei ali o grupinho número 2 direitinho, com a parte que tá oculta? Né, você vai entender isso aqui já já que eu vou fazer para você. Mas me deu aquele branco, assim, por um minuto eu falei, caraca, será que eu tesourei ali esse finzinho pro grupinho número 2? Mas depois eu pensei assim, não, eu acho que eu fiz sim, eu fiz a conta, eu fiz. E isso foi muito rápido, assim, foi questões de segundo. Então aqui eu sinto que, de fato, né, a energia mudou. Não é mais agora sobre, tipo, não, bora ali, olha pra frente, vamos entender esse movimento que foi até o número 2, aqui mudou de marcha. Aqui agora sim, calma aí, vamos pausar um pouquinho e fazer uma revisão do que passou. E aí, não à toa, teu grupinho chama o grupinho que acabou de passar. Ok? Se fizer sentido para você, você quiser assistir o grupinho de água, maravilha. Se não, para você, aqui agora, vamos começar. Então tá. Como você pode identificar isso aqui que a gente está falando para você no aqui e agora, essa primeira fileira aqui, ó, ok? Então, sacerdotisa e temperança. Sacerdotisa é uma das facetas do feminino que está conectada à nossa sombra, como vinha falando no grupinho número 2. E a carta da temperança, que traz esse anjo aqui, né, bonitão, com 2 copas na mão, ele vai derramando esse líquido ali de uma copa para outra, né? Como quem vai temperando ali, né? Ele vai misturando. A carta da temperança, ela fala muito sobre o tempo necessário para que algo chegue na condição ideal. O tempo necessário para que algo chegue na condição ideal. E aí, por que a gente está falando, né, assim, que já veio no canalizado, mas que as cartas já estão construindo também? A necessidade dessa revisão do que passou. Então, eu sinto que para você, meu grupinho de fogo, é assim, aqui e agora, né, de que forma que você consegue enxergar o que a gente vai falar aqui na sua vida real? Aqui e agora você vai perceber que vão ter alguns gatilhos do passado ou algumas questões do passado que
pode te revisitar de alguma forma, no formato de pessoas que voltam, ou no formato de memórias, de lembranças, de gatilhos, de nostalgia, seja como for, leitura geral vai ser diferente para cada um, mas por que é importante essa revisão aqui para você antes de você continuar seguindo em frente? Porque ainda tem peso que você carrega. Um 10 de paus. Tem peso. Olha a postura dessa pessoa. E aí, por que o grupinho 2 vai te ajudar bastante? Porque no grupinho 2 a gente falava muito assim, já tem mais para você acessar aqui agora. Só que por algum motivo, né, cada um dentro de uma dinâmica, mas por algum motivo você ainda se sente impossibilitado de acessar este mais. Só que essa impossibilidade, na real, é uma ilusão. É uma prisão mental, por conta do contexto ali que estava passando. Então, era mais ou menos esse o contexto do grupinho número 2. E aqui para você, essas duas cartas estavam lá no grupinho número 2, tá? Essa aqui vinha falando do contexto de tem mais para você acessar, e essa aqui que veio em desafio lá, falava sobre essa prisão mental, essas ilusões mentais. E aí, meu povo, essa carta, o 10 de paus, ela fala muito sobre os pesos que não é nosso para carregar e que talvez nunca foram. Porque o 10, ele fala, o número 10, por ser a última carta ali, né, antes das figuras de corte, o 10 de alguma forma, colheita, é chegar ali no fim de um pedaço da jornada, de uma etapa, né? Então aqui é colheita, ele está levando os 10 bastões para casa. Só que esta colheita, esse resultado, vem com um peso muito grande. Vem quase como um fardo, que é muito pesado para ele carregar. Então, quando esta carta vem nesse contexto, o tempo necessário que algo leva para chegar na condição ideal. O que é esse algo aqui? Você lidando com a sua sombra. O grupinho número 2 falava disso. É você lidando com a sua sombra. Então, o tempo ideal que você precisa se relacionar com essa sombra nesse aspecto para você conseguir encontrar formas de, na prática, soltar esse peso que você traz do passado. Porque sem o peso do passado, você não consegue ter o discernimento, a clareza, a sabedoria, o foco, às vezes até a inteligência mesmo, emocional, ou o que for QI, né? Enfim, para alcançar a vitória, para alcançar o próximo passo, para alcançar essa comunhão, a celebração, entende? Então, existe alguma área da sua vida, algum assunto específico que você sente esse peso. E não é de hoje, por isso o pedido de revisar aí esse passado, né, que seja o passado recente. E aí, quando a gente vem, óbvio, a carta que estava virada, Imperatriz, e ela veio reversa. Seu feminino, amor. Seu feminino aqui. Ele tá num desgaste, ele tá nesse desequilíbrio, ele tá num distanciamento. Seu feminino, ele tá carregando peso. É o feminino que tá, o seu feminino que tá carregando esse peso. Então, esse peso, sem dúvida, é emocional. Um rei de copas na posição de desafio. Copas, elemento água, grupinho número 2. E o nosso, referente ao nosso campo, né? O elemento água referente ao nosso campo emocional. Então, esse peso é emocional, entende? E aí, quando aqui vem também com pajem de ouros, não é um pajem, é a segunda vez hoje que eu chamo o cavaleiro de ouros como um pajem de ouros. Isso aconteceu no grupinho número 1. Mas, assim, a energia do pajem desse cavaleiro, porque é uma energia, o pajem vem antes, tá vendo, né? O pajem vem antes. Então, assim, é uma energia uma do ladinho da outra. O cavaleiro dá um movimento, só que o de ouros é o mais lento, é o único cavaleiro que as 4 patas do cavalo estão grudadas ali no chão. Mas por que ele é lento? Porque ele é cauteloso, cuidadoso, e ele traz essa consciência afiada de uma rainha de espadas, de que um passo na frente do outro, por mais que demore anos, é muito mais certeza que ele chega no final ali da linha de chegada
do que se ele correr o risco de meter os pés pelas mãos. Então, essa aqui é uma energia de muita estrutura mesmo. E aí, quando vem essa narrativa do pajem, quase como que de carona aqui, mais uma vez, né? Olha para essa carta que vem antes. A energia do pajem é uma energia iniciante. Entende? Então, a forma que você está enxergando, né? Que é essa segunda linha aqui. A forma que você está enxergando essa situação hoje, ela não só te distancia ainda mais do seu feminino, porque você enxerga, você sente o peso. E você enxerga que esse peso, por mais que talvez você enxergasse que esse peso não é seu para carregar, mas é como se você ainda não conseguisse soltar o peso, soltar a carga emocional. Às vezes é o apego que a gente está falando, entendeu? Então, assim, a forma que você enxerga a situação não está colaborando muito. É por isso que pede essa revisão para esse momento passado, que pode ser um passado mais recente. E aí, no grupinho número 3, qual é o potencial, né? O dependurado com um 9 de ouros. O dependurado fala de uma perspectiva diferente, que às vezes tudo que você precisa é somente olhar a situação por uma perspectiva diferente. Por isso que ele está ali de ponta cabeça. E o 9 de ouros fala de uma estabilidade muito grande, né? Ouros do elemento terra, campo físico. 9 moedas, falta uma aqui para ela chegar na conclusão dessa primeira etapa, né? Então, o potencial dessa situação para você, por mais que ela seja difícil de lidar, de compreender, porque tá ferindo o teu campo emocional, e quando a gente está com feridas emocionais muito latentes em nós, a gente começa a se perceber, muitas vezes, fazendo escolhas que não são favoráveis para nós, porque às vezes a gente faz a escolha no impulso, ou a gente faz a escolha baseada na dor, na ferida, no trauma, no peso, né? E então essa situação no aqui e agora tem o potencial de fazer você enxergar isso de uma outra forma. E muitas vezes muitas vezes nos falta enxergar o mal que aquilo faz pra gente na prática mesmo, né? Do tipo assim, vou dar um exemplo aqui clássico, assim, de relacionamento amoroso, né? Com apego. Ah, não consigo esquecer o ex ou a ex, né? Não consigo esquecer o ex ou a ex. E às vezes eu já compreendi que aquela pessoa não é boa pra mim, por isso que virou ex. Só que eu ainda não sei como desapegar, porque às vezes a pessoa me machucou, mas eu continuo amando a pessoa, ou eu continuo, né, as memórias boas não vão poder ser apagadas, não tem como, e nem devem, porque, enfim, toda conexão tem a sua importância mesmo quando ela não dá certo. Então, como que seria aqui a dinâmica? Às vezes eu já compreendi que a pessoa não é boa pra mim, mas aí eu não consigo entender como desapegar. E ali eu fico alimentando este apego emocional. E aí, na prática, o que isso gera? Por isso que eu falei aqui, às vezes falta a gente enxergar o malefício daquilo na prática. Na prática, essa situação pode te levar, por exemplo, a não conseguir se abrir para uma pessoa nova, continuar atraindo pessoas emocionalmente indisponíveis, porque você vai se prender numa indisponibilidade emocional, mesmo que indiretamente, mesmo sem querer, sem perceber, muitas vezes. E aí, na prática, o que começa a acontecer? Você começa a conhecer uns caras, ou você vai se fechar e não vai se abrir literalmente para ninguém, ou se mesmo assim você tenta se abrir para alguém, você vai começar a atrair caras ou mulheres que não vão estar disponíveis, ou que vão trazer características muito parecidas com o seu passado, porque vão ser lições que você ainda não vai ter finalizado, que você ainda não vai ter soltado, liberado, aprendido, integrado. E aí a psicologia, melhor do que nada, ensina assim pra gente que tudo que você vive no seu momento presente está 100% conectado com a forma que você enxerga o seu passado, porque são as referências que você tem, né? E aí, naturalmente, a forma que você enxerga o seu passado, ditando a forma com que você age no seu presente, naturalmente é a receita do que você vai colher no futuro. Se você traz o peso, se você traz a dúvida,
a renúncia, a recusa, a negação, entende? O desequilíbrio, a falta de... a ansiedade, né? A falta dessa flexibilidade que a carta da temperança também mostra. Você vai continuar levando resquício, excesso disso para o seu futuro e você nunca, dessa forma, você nunca vai conseguir mudar a tua vida. Você nunca vai conseguir viver uma vida diferente, entende? Faz sentido? Vamos ver então o que está oculto aqui para você. Foi esse finzinho que me deu um lapso ali do tipo, caraca, será que eu cheguei nessa parte com o grupinho número 2? Eu tenho quase certeza que sim. Mas vamos entender então o que está oculto aqui para você. A gente vai somar a numeração dos arcanos maiores primeiro. Então vamos lá. Vou começar aqui. 14, 16, 19, 21, 31. Não temos arcano maior 31, porque vai até o 21, então 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. E nós temos o Imperador. Olha só, até agora, meu grupinho número 3, a gente teve em todas as leituras dinâmica entre Yin e Yang. Isso não é comum, tá? Isso não é comum. Deixa eu pegar agora o oculto aqui nos arcanos menores. 13, 23. Esse é 6 com 9, 35. Agora aqui, 14, 35, 39, 49, 49, 50, 58. E aí, no grupinho número 2, teve uma chuva de 8. Mais uma cerejinha do bolo aí com você, 3 e o grupinho número 2. Nós temos o 8. Agora vamos entender qual que é o maior arcano, o rei, claro, de copas. Ah, meu grupinho número 3. Jornada das sombras. 8 de copas, jornada das sombras. É por isso que tem aqui as duas facetas do feminino, mas também vem o masculino. O 8 de copas é a única carta do baralho que mostra aqui o eclipse, ó, né? E essa carta fala da jornada das sombras, né? Quando essa figura aqui, mesmo já tendo, e além de mesmo já tendo coletado 8 copas, muitas vezes é somente porque já coletou 8 copas, nessa analogia da nossa jornada, que ele consegue ir para o mundo mais uma vez, com uma bagagem completamente diferente, uma sabedoria, um conhecimento, uma visão, né? Completamente diferente, para que ele possa, nessa jornada das sombras, olha lá, lembra que eu falei? A faceta do feminino em sombra. E aqui nós temos a faceta do feminino em luz. Só que mesmo aqui a sua faceta em luz, ela tá reversa, o que mostra o distanciamento. Então aqui, meu grupinho número 2, olha só que interessante. Meu grupinho número 2 aí, tá vendo? A leitura 2 e 3, elemento água e fogo, eles estão basicamente como essa temperança aqui, ó. Despeja um pouquinho ali no grupinho número 2, aí depois retorna um pouquinho para o grupinho número 3. O grupinho número 2 e 3 estão em troca, tá? E qual é a dinâmica de troca aqui? O grupinho número 2 te contextualizava. Ó, aqui agora é assim, assim, você tá percebendo assim. Então, o que você precisa, o que falta para você enxergar aqui, para você conseguir? Aí o grupinho número 2 ia explicando, que era basicamente o quê? Mergulha nessa sombra, porque a resposta tá ali. Aí agora, no grupinho número 3, é assim. Caso você não consiga, não queira, não faça esse mergulho para dentro, para conectar com essa sombra, aí é isso aqui que acontece. Você vai continuar desenvolvendo essas dinâmicas de peso, lembra? No seu presente, e aí você vai continuar levando isso pro futuro, e aí você vai cair na jornada das sombras novamente ali em algum momento, e é quase como que um looping entre o 2 e o 3 aqui, para você. Porque por mais que o 2 te convidou num contexto exclusivo, que se você for lá, você vai entender também. Mas para você, essa dinâmica de 2 e 3 vem como essa
fusão, entende? E aí, olha só, o tempo necessário que algo precisa para chegar na condição ideal. Então, eu sinto que para você aqui, o que está oculto é ação, né? Ação, yang, imperador, né? Essa energia de tomar as rédeas da minha vida, fazer acontecer, ir na direção, manifestar. Jornada de sombra. Então, aqui, meu grupinho número 3, o que está oculto para você é como acessar essa sombra. E o grupinho número 2 vai te ajudar. E aí, conforme você fica mesclando como acesso, como me ajuda, o que proporciona no potencial, junto, somando com as instruções do grupinho número 2 para você acessar essa sombra, você vai quase como desenhando um roteirinho ali mesmo, para ir te guiando. Beleza? Que interessante, legal, bem diferente como veio a sua leitura aqui, né? Puxando o grupinho número 2. E, enfim, eu espero que essa leitura tenha te servido bem, tá certo? Meu grupinho número 3. Bom, vamos começar então agora oficialmente com o grupinho número 4, o último, não menos importante, com certeza não, que é do elemento ar. Então agora nós vamos começar a conversar com Gêmeos, Libra e Aquário, com o meu grupinho do elemento ar. Então vamos lá. Se você que clicou aqui direto, veio direto para cá, hoje nós vamos ter aqui uma tiragem num formato diferente, pela primeira vez. E aí depois você me conta se você gostou desse novo formato, o que você achou. Mas se você quiser entender ele antes da leitura começar, volta lá no comecinho, na descrição eu vou deixar o corte ali da mensagem com a explicação. Mas se você preferir ir entendendo e compreendendo aqui ao longo do caminho, bora lá, tá bom? Seja super bem-vindo, bem-vinda. Então, vamos começar. Eu vou pedir primeiro uma carta para a primeira fileira, que vai ajudar a gente a compreender como que você consegue identificar qual é a dinâmica aqui que a gente vai conversar. Como você consegue identificar na sua vida, né? Levando em consideração também que é uma leitura geral, né? Vai ser diferente para pessoas diferentes. Na linha do meio, como você está percebendo essa dinâmica? E na terceira linha, qual o potencial que isso traz? Veio 3 cartas aqui, ok. Então, a gente fez isso primeiro com os arcanos maiores. Agora, a gente vai fazer o mesmo com os arcanos menores. Então, uma carta aqui para a primeira linha. Tá? Como você está percebendo, como você está sentindo, né? Experienciando. Vai ter um peso de bagagem aqui, meu grupinho número 4. Calma aí, fica aqui comigo. E agora mais sobre o potencial dessa energia. Percebe aqui a carta? Né? Não virou, mas ela chamou atenção o suficiente. E aí percebe que o potencial ele está todo virado para baixo. Então, sem dúvida, meu grupinho número 4, só pelas 4 cartas das 2 primeiras linhas, o estresse que você está vivendo agora é justamente por você não conseguir enxergar o potencial que isso tem na tua vida ainda, tá? E isso por si só já é uma grande dica, né? Ampliar a percepção para tentar entender o que isso está tentando te ensinar, tentando te mostrar, já é um ótimo começo. Mas então, como você consegue identificar essa situação aqui que a gente está falando aí na sua vida prática? Carta do Mago, que veio reversa, junto com um 4 de copas, que vem na posição de desafio. O Mago é a carta da manifestação, da materialização. É a única carta do baralho que tem os 4 naipes disponíveis para ele ali em cima da mesa, tá vendo? Então é aquela história assim, né, de estar no lugar certo, na hora certa, com as ferramentas certas, mas tá reversa. Ou seja, você não se enxerga, você não se percebe ainda como essa figura que consegue materializar o que você quer no aqui e agora. Por quê? Porque você está olhando para algo que não está mais ao seu alcance. E enquanto você está ali, fitando ali, né? Quase como hipnotizado por algo que está distante de você e você não pode ter,
Algo que está distante de você, vem em distanciamento, e você não pode ter, você não pode materializar, isso acaba te fazendo se fechar, olha aqui esses braços cruzados, para o novo que o universo te traz. Então, ó, como que você vai identificar aqui, né? O que a gente vai falar para você? Tem algumas coisas aí na sua vida que às vezes você já compreende que não é para você, que já, né, você não pode ter, ou que não é para você, aquilo não te faz bem, mas você ainda não conseguiu se desapegar. Então, mesmo longe, você tá ali, né, com a cabeça naquilo, com o coração naquilo, com a energia naquilo, etc e tal, e aí você não consegue nem perceber o que mais está ao seu redor, e por isso você bloqueia a sua manifestação, porque a sua manifestação não mora aqui, e você tá ali se prendendo, né? Ou você ainda não se enxerga como este manifestador, você ainda não compreende esse poder que você tem, né? E aí isso também te coloca nesse lugar de negação, né? De negar o que vem na sua direção, de negar porque você não se sente preparado, porque você não se vê pronto, porque você não se vê com o que precisa, o que é uma mentira, aqui a gente já está compreendendo. E aí, isso vem muito sobre como você está enxergando a situação. Porque aí vem, além do imperador, nossa, tem um sol batendo aqui dentro que vai ficar mais difícil ainda de enxergar esse baralho holográfico. Mas além desse imperador, aqui veio um 9 de paus reverso. O 9 de paus, ele fala ele mostra esse soldado que voltou ali da batalha, né? E assim, eles voltam trazendo vitórias. São 9 bastões, falta um para ele completar 10 e concluir uma etapa do ciclo ali, né? Só que mesmo trazendo os 9 bastões, né, ele volta machucado, ele volta com cicatrizes, ele volta com bagagem. Então, assim, essa carta em equilíbrio, esse soldado, essa figura, consegue compreender a importância da bagagem. E ele consegue filtrar os aprendizados que a bagagem trouxe, ele consegue compreender ali, através dessa bagagem, o que ele precisa melhorar para a próxima batalha. Só que quando ela está em desafio, ou reversa, que foi aqui o caso, né, esse distanciamento, é você enxergando essa bagagem de um lugar mais negativo. Entendeu? E aí essa bagagem, esse olhar mais negativo, é sobre você mesmo. É sobre você mesma. E aí quando vem Yang aqui, que é energia masculina, que fala de fato dessa energia que faz acontecer, ou seja, é você se enxergando, né? É você se enxergando com essa bagagem negativa e pesada de alguém que não consegue materializar, de alguém que não tem o que precisa. E aí é onde vem a confirmação desta mentira que você está se contando por conta da forma que você está enxergando essa bagagem. Você está colocando carga negativa nessa bagagem que você traz a ponto de te colocar nesse lugar aqui, ó, porque o imperador, ele não só é o arquétipo do Yang, mas ele é esse rei que conquistou esse trono por mérito, cara. Ele não ganhou isso aqui de mão beijada. Isso aqui não veio de presente. Ele materializou, ele conquistou, entende? Então, aqui para você, meu grupinho número 4, o que eu sinto que é o maior ponto a ser trabalhado, né? É isso, assim, é a autoconfiança, é o poder pessoal, é essa autoridade interna mesmo de saber que essa bagagem que te trouxe até aqui, não só ela pode te mostrar tudo aquilo que você já conquistou, mas ela pode te mostrar também a importância por detrás daquilo que você não conseguiu conquistar da maneira que você queria, que você achava que era o certo, ou enfim, entende? Porque quando a gente coloca, se esse cara aqui vem também para a energia em desequilíbrio, vira rigidez, vira autoritarismo, e muitas vezes você com você mesmo. Aí a gente entra naquela pira de, sabe, pegar o chicotinho ali e ficar se martirizando, se culpando, se diminuindo. Você mesmo é o seu próprio inimigo, sabe? Assim, você mesmo se colocando como seu próprio inimigo. Então eu sinto que para você aqui, essa situação, essa mensagem, essa energia, ela te convida a mudar essa visão sobre você acima de qualquer coisa, né?
E, meu Deus, meu grupinho, número 4, olha só, terminando com você aqui, né? As 4 leituras trouxeram dinâmicas muito fortes de feminino e masculino. Agora a gente tem a Imperatriz aqui. E isso não é comum. Então eu tô sentindo que isso também tá vindo do inconsciente coletivo, sabe? Acho que a gente tá num momento, assim mesmo, de necessidade de compreensão maior, né? Entre essas dinâmicas do nosso feminino e do nosso masculino. Mas então agora aqui para você, qual é esse potencial, né, que você não enxerga justamente porque você não se vê pertencente ou merecedor ou capaz? É um potencial, nossa, grupinho número 4, os 3 arcanos maiores aqui viraram, caíram em posição reversa, né, em posição reversa. Só que quando isso vem para potencial, isso é muito bom. Porque aqui, então, significa que essa energia tem o potencial de te tirar disso aqui, reverso. Então, nós temos a Imperatriz, ou seja, te tirar dessa energia. Ui, perdão, tô com soluço. Desculpa. É te tirar dessa energia aqui, onde você enxerga esse feminino fragilizado, onde você experiencia, vivencia esse feminino abandonado, muitas vezes. Energia feminina, né, meu povo? Todo mundo tem, seja mulher ou homem. Aí aqui tem temperança, temperança. Essa carta ela fala muito sobre paciência, né? Sobre, ou seja, te tirar da ansiedade, da agonia também. E aqui o dependurado, né? O dependurado fala de uma nova perspectiva. Então também essa situação aqui e agora, quando você compreende aqui o que você precisa dar atenção e foco, você também tem o potencial aqui de abrir novas perspectivas sobre você, melhorar a sua perspectiva, a sua percepção sobre você, a sua visão, entendeu? E aí aqui tem um cavaleiro de copas na posição de desafio, que também traz isso, né? Copas do elemento, é um naipe do elemento água, e o elemento água está conectado ao nosso campo emocional. Então aqui também traz, né, esse cavaleiro de copas, nesse contexto aqui, em posição de desafio, mostra que essa situação também tem, além disso aqui que a gente já falou, é muito potencial, meu povo, entende? Também tem esse potencial aqui de te aproximar ainda mais do seu coração, das suas emoções, da sua energia sutil, do seu feminino, de fato, né? Como já falava aqui. Então, eu sinto que para você, meu grupinho número 4, é um momento de dar um bump aí, né? Uma tunada no seu poder pessoal mesmo, na sua autoridade interna. E que lindo, que bom, né? Receba isso como um presente mesmo. Não é sobre, né? Não receba isso como crítica, você tá fazendo errado, você tá vivendo errado. Não. A mensagem, ela fala assim, por mais que você esteja sentindo esse momento de um jeito muito mais pesado do que você precisaria, ainda assim a leitura compreende o porquê, né? E aí ela te fala, só que olha só, o que você não enxerga ainda, a gente vai abrir agora o que está oculto, porque tem mais coisa oculta, mas o potencial já veio como oculto, como algo que você não está enxergando aqui agora, né? Então, assim, tem uma frase, não, eu ia pedir carta assim, não é assim, mas, ok, vamos lá, vamos seguir? Tá, aí, ok, perfeito, obrigada, obrigada, obrigada. Tem uma frase, né, que fala assim, eu amo essa frase, bendito seja o desconforto que nos tira dos lugares que não é pra gente ficar, que já não é mais pra gente estar. Então eu sinto que é mais ou menos isso aqui, é essa leitura te trazendo mais conhecimento, ou pelo menos mais profundidade para o que está te bloqueando agora. E é quase como se a leitura falasse assim, o que está te bloqueando agora, de certa maneira, acaba sendo você mesmo. E isso não é uma crítica. Por isso que eu estou falando, isso não é dizendo que você está fazendo certo, que você está fazendo errado e que o certo é fazer diferente. É muito mais do que isso, né? Por isso que eu estou falando, isso é um presente, porque aqui é a chance que você tem de talvez, inclusive, vestir a roupa de uma nova versão que você já é, mas que você insiste em. Né? Quando você está aqui insistindo em olhar para aquilo que não é mais para você, você não enxerga o novo, essa roupa nova que você já poderia vestir, que você já poderia usufruir. E aí, então, isso aqui é sobre você mesmo. E aí vem aqui, ó. Né? Foi intuitivo, assim, foi no né? Eremita, meu povo.
eremita, solitude, né? Silenciar, a importância de silenciar o mundo interno, a importância de silenciar o mundo externo para ouvir o mundo interno. Se ouça mais e sem julgar, sem se julgar, sem se punir, sem se martirizar, entende? Se ouve mais nessa compaixão de compreender que aqui e agora você tem essa chance, uma porrada aqui de potencial de desbloquear várias coisas, mas também de se afastar. Você já pode se afastar de muitas coisas que não é para você e com esta paz no seu coração de que por que não é para você, quando você começa a se afastar mais disso, só melhora, sabe? Tá. Agora vamos tirar o que mais está oculto aqui. A gente vai somar o número dos arcanos e compreender o que ainda está oculto. Então vamos lá. Vou começar aqui. Então, 12, 21, 21, 31, 35, 38, 39, 43. 4 mais 3, 7. Então, arcano, olha só que interessante. Arcano maior de número 7 é o carro, que fala de movimento na direção de vitória. Então, o que está oculto para você justamente? É o movimento que precisa ser dado. É o movimento que precisa ser dado. Se tira daqui. Se tira daqui. Dessa defensiva, dessa negação, né? Nessa compreensão, nessa aceitação. Fique em paz, porque se não tá na tua vida, seja pessoa, situação, seja o que for, se não tá na tua vida, não é para você. Não esquece que o universo é sábio, meu povo. E muitas vezes no apego mundano a gente fica ali sofrendo porque acha que perdeu algo, quando na maioria das vezes aí foi um livramento, entende? Então, a partir disso, você consegue dar movimento para ir se livrando também da visão das suas versões antigas, que pode morar muito peso aí nas suas versões antigas de você para você mesmo. A forma que você se enxerga perante o passado. Então, aqui agora é potencial, é chance de você desbloquear tudo isso aqui que a gente já tinha falado no potencial, mas o que está oculto? Para que você possa compreender a importância de dar esse movimento aqui agora. Agora vamos ver o que está oculto aqui com arcano menor, né? 12, 13, 14, 15, 16, 25. É isso? 9, 13, isso, 25. 2 mais 5, 7. Olha aí, 7, 7. Nós tivemos também um padrão numerológico no grupinho número 2, que foi com 8. 8, 8, 8. Agora eu tenho aqui com você 7, 7. E aqui, olha lá, vai ser um 7 de copas, porque é a carta maior. Então a gente soma, dos arcanos menores, a gente soma a numeração e pega o naipe da carta maior, né? Que é esse cavaleiro. Então vai ser um 7 de copas, que fala de conflito interno por conta da dúvida. Então olha por que esse movimento aqui é fundamental, mas que você ainda não está conseguindo enxergar que é necessário. Porque te prende, né? A gente já tinha visto. Te prende aqui, ó, na dúvida, na confusão mental, não sei o que eu escolho, não sei o que eu faço, não sei o que eu quero. Isso atrapalha meu discernimento, isso atrapalha a clareza de quem eu sou, para onde eu quero ir. Entende? Então, é presente porque vai te colocar não só numa direção melhor, mas numa visão sobre você muito mais saudável. Entende? Ok, bem, bom, terminamos aqui. Vou deixar assim. Eu achei que. Eu gostei. O que vocês acham aí? Eu gostei desse formato aqui, novo, pela primeira vez que eu trouxe aqui para o canal. Mas comentem aí. Eu espero que essa leitura tenha te servido bem. Comenta para mim o que vocês acharam. Ou aqui nos comentários, ou lá no Vozes da Intuição, no Instagram. Vai ter todos os meus contatos aqui também, se você quiser uma leitura particular. Não esquece de seguir aqui o canal, ativar o sininho até para que você não perca as próximas leituras, né? A próxima leitura daqui 15 dias, a gente tem a leitura de escolha. E aí o tema para essa leitura de escolha, quem escolhe são vocês lá na nossa comunidade holística, no Vozes da Intuição, no grupo do WhatsApp.
Então participa lá também para votar e a gente se vê muito em breve. Tá bom, meu povo? Grande beijo.